paz do Senhor, queridos. Graças a Deus, estamos mais uma vez em nosso podcast Cristianismo Inteligente. Nós queremos agradecer a Deus por este projeto que estamos realizando, sempre trazendo pessoas que enriquecem o reino de Deus, né? Que são usadas por Deus para enriquecimento da sua obra. E hoje nós vamos ter uma conversa, nós vamos ter um episódio que trata muito disso, da obra do Senhor. Você que tem interesse nessa temática, então fique conosco, assista todo o episódio, compartilhe, né? Quem não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal para acompanhar todos os episódios que estamos realizando e com o objetivo de trazer edificação para a igreja e para todos vocês, né? E aí, hoje nós vamos ter uma conversa que está dentro do âmbito da teologia, mas de uma teologia prática, eu diria assim, né? Existe... a teologia, ela tem uma divisão um pouco extensa, né? Mas tem aquela teologia que é a teologia prática, e quando a gente fala, por exemplo, em missões, nós estamos falando disso. E para conversarmos sobre missões, já é o terceiro episódio que nós vamos fazer sobre missões. Então, a terceira pessoa da área missionária, né, que está conosco. Nós convidamos a missionária Wandira. Seja bem-vinda, irmã Wandira, ao nosso podcast. Muito bem, professor. É uma alegria estar aqui com vocês e para falar de missões. E eu achei assim fantástico quando o senhor falou sobre a teologia prática. Sim. Porque a missão, ela é a teologia prática, ela é o viver prático, assim como toda a vida cristã. Não é só o conhecimento. Isso. Missões é a teologia funcionando, né? Vamos a dizer teologia assim. Funcionando. Porque você só atua na área de missão bem se você conhecer a teologia bem. Isso. Porque a teologia vai lhe mostrar quem é Deus. Como você viver uma vida cristiana ao modelo bíblico, uma vida cristã ao modelo bíblico. Você precisa estudar a teologia. Então, quando você chega na obra missionária, e se a obra missionária for transcultural, aí é que você precisa realmente dessa prática da teologia. Então, estamos aqui para somar com o senhor, com toda essa sua audiência, nesse podcast Cristianismo Inteligente. Achei ótimo, a fé em harmonia com o intelecto. Isso. Não é essa história só a fé. Ela tem que caminhar de mãos dadas com o intelecto. É porque Deus criou as duas coisas, né? A fé que nós temos, ela vem de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele também nos dotou de razão, né? Então não pode haver conflito, né? Muita gente às vezes confundem ou acha que são áreas que se separam, mas a gente vê que não. E Deus, ele fez o homem perfeito, né? O homem se desviou, mas Deus está o tempo todo agindo no ser humano que ele criou e usando exatamente aquilo que ele fez, né? Mas a gente vai expandir, né? Esse papo. Sobre as missões, né? O trabalho missionário. Aí antes eu queria dizer para vocês que a gente vai deixar também os links aí dos outros que nós fizemos, né, com o missionário Oscar, com o missionário Jairo Enos. Então, vocês podem também ter acesso, porque aí está linkado, né, está relacionado. Pronto, isso é muito importante. Mas, irmã Wandira, eu estava dizendo que já fazia um bom tempo Meu que... Deus. Isso significa dizer que eu sou velhinha. Não, pode significar que eu era bem novinho, né? Pode ser também, né? Vamos por aí que é melhor. Mas deixando de lado as idades, mas fazia já um tempo, né? Em um tempão que eu não lhe ouvia, e eu fiquei realmente muito interessado e gratificado, né? Diante de Deus de ter a sua participação conosco.
Mas eu vou começar, como se diz, começar do início, né? Então, perguntando de que região é a senhora? Se a senhora é daqui do estado, veio de outro lugar? Esse sotaque aí. Fale aí. É particular meu. Essa é uma curiosidade que não só o senhor tem, mas muita gente que vai estar nos ouvindo, que nos escuta agora, vai ter essa mesma curiosidade. Mas eu sou do Rio Grande do Norte. Eu sou de Lages do Cabugi. Eu nasci em Lages do Cabugi, mas me criei em Natal. Entende? Mas eu sou... E tem mais. Eu nasci em Lages na época da maior seca que o estado enfrentou. Aí você vai descobrir a minha idade. Se você souber geografia do estado, você vai descobrir a minha idade. Mas a senhora veio logo? Logo. Meus pais vieram para Natal, nós chegamos em Natal, eu tinha assim 7 para 8 anos, e aí toda a vida foi vivido, até me casar, eu vivi sim em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Seus pais já eram evangélicos? Meus pais eram evangélicos, a minha raiz e dos meus irmãos maiores é da Missão Evangélica Pentecostal. A cidade de Lages foi muito evangelizada pelo saudoso pastor João Pedro. Então, meus pais aceitaram Jesus ainda noivos. Noivos. Eles aceitaram a Jesus. Então, toda a família nasceu no Evangelho. E eu tenho o privilégio de dizer a você e aos demais ouvintes, irmãos, nunca encontrei nada melhor do que servir a Jesus. Maravilha. Foi. E hoje é a razão do meu viver, ter optado por ter Jesus como prioridade na minha vida. Eu ia perguntar sobre a sua conversão, né? Mas então a senhora já veio, quando veio com seus pais para Natal, então já estava dentro desse contexto. Já estava dentro desse contexto e fomos nos congregar na Igreja das Rocas. Assembleia de Deus, porque não tinha missão. Aí foi assim, saímos de Lages, fomos para João Câmara. Moramos pouco tempo, uns 2 anos, eu acho. Eu creio, não me lembro, claro. Mas quando chegamos era Baixa Verde ainda. Quando chegamos em João Câmara, não tinha missão evangélica. Então meus pais entraram para as Assembleias de Deus com o pastor Manel Nunes da Paz. Meu Deus, quantos anos faz que o pastor Manel Nunes faleceu? Depois veio o pastor Zé Barbosa, e aí depois nós viemos para Natal. E aí, quando chegamos em Natal, em 67 para 68, aí fomos morar nas Rocas e nos congregarmos nas Rocas. E aí eu já entrei. Não é que Deus tenha netos, porque Deus não tem, né? Vai entrar por aí que isso entra na base da defesa da fé. Não tem netos, mas eu precisei fazer a minha conversão. Quando eu fiz a minha conversão? Quando eu senti a necessidade de me batizar nas águas. Então eu reconheci que eu precisava aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha 12 anos de idade, fiz a confissão diante dos meus pais e disse a eles: eu quero me batizar porque eu creio em Jesus como meu Salvador. Aí meu pai disse: é muito nova, 12 anos, não vai ser batizada, espere mais um tempo. O velho era seguro, viu? Seguro mesmo, na fé. Espere mais um tempo. Aí eu fui ao meu pastor, que era presbítero na época, eu não me lembro quem era, não sei se era o irmão Levi, isso faz muito, meu Deus. E aí eu disse: irmão Levi, papai não deixou eu me batizar. Aí o irmão Levi chamou papai, falou com o papai e disse a papai: deixe, porque toda a igreja dá testemunho dela. Muito bem. E até hoje, eu não encontrei nada melhor do que servir a meu Jesus. E tem uma curiosidade interessante aí nesse seu testemunho de conversão, porque eu conheço várias pessoas que a gente usa essa expressão, né? Nascer do evangelho.
Eu também sou Dessa linha, né? desse modelo aí. Desse modelo. Mas é sempre nessa fase dos 12, 13, 14 anos, né? Que há o despertamento, aquela necessidade de que nós estamos vendo as pessoas se convertendo à nossa volta, mas nós não tivemos esse momento. E aí, essa necessidade surge, né? Surge. Eu me batizei mais ou menos nessa idade. E no meu tempo, o senhor é bem mais novo do que eu, mas no meu tempo, normalmente nessa idade já era batizado com o Espírito Santo também. Sim. Que é uma das coisas que se eu pudesse, assim, resgatar alguns valores da igreja, esse era um. De não deixar de lado, nós somos pentecostais, somos da linha que acreditamos no batismo, da linha teológica que acredita no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas para os dias de hoje. Isso. Não é assim? Então, no nosso tempo era assim, creu, tinha que buscar. Né? Porque as coisas de Deus, elas estão ali na Bíblia para nós, as bênçãos, mas elas acontecem se nós formos lá. Correr atrás. Né? Eu estava até dando uma palavra esses dias e dizendo para os irmãos que todas as vezes que a igreja sai e lança a rede, ela alcança peixe. Né? Isso é interessante, porque às vezes as igrejas elas passam um tempo ali dentro das quatro paredes, se edificando, né? Que se também preparando. É preciso, exato. Né? Mas aí, lavando as redes. Lavando a rede, né? Lavando as redes. Mas quando ela sai, que joga as redes, sempre vem. Nunca volta às redes vazias, né? Então, da mesma forma, o batismo no Espírito Santo, ele vai acontecer se houver a busca. Se não há a busca, não vai haver, né? Então, de fato, eu concordo com a senhora que a igreja precisa se envolver mais com esse tipo de trabalho que existia naquele período, né? Agora, irmã Bandeira... Pode ir cortando, viu? Se não cortar... E com relação ao seu matrimônio? Foi nesse contexto da igreja também? Foi. Porque assim, eu conheci Anchieta Cardoso, eu tenho 46 anos de casada com Dom Cardoso. Na Venezuela chamavam ele de Dom Cardoso. Agora vamos completar 5 de julho, 46 anos de casados. Debaixo do sangue de Jesus Cristo. Agora, quando eu conheci Anchieta, foi bem interessante. Fazendo um concurso para estagiária do Banco do Nordeste. Meu marido é aposentado do Banco do Nordeste. Na sala que eu fui fazer o concurso, Anchieta era o fiscal, que estava lá repartindo com a gente as provas para o concurso. Eu não passei para trabalhar no Banco do Nordeste, mas eu ganhei Anchieta Cardoso. Então, a partir daí, eu achei Anchieta assim, um cara bem interessante. E eu digo que foi amor à primeira vista, porque Anchieta tem 2 coisas que me encantou. Hoje não, tá velho, doente e tudo, mas 2 coisas me encantaram em Anchieta. Primeiro, Anchieta pregava no Antigo Testamento como ninguém. Eu nunca tinha escutado alguém que pregasse com tanta clareza no Antigo Testamento como Anchieta. E outra coisa, Anchieta sempre gostou de orar. Então isso me encantou em Anchieta. Quando eu namorei, aí eu comecei a namorar com ele. Mas ele era de outra congregação? Não, sim, ele era da Igreja Central. E eu das Rocas e ele da Igreja Central. Então nos cultos de jovem ele vinha pregar nas Rocas. E eu fiquei encantada e fui atrás, né? Dei os meus passinhos. Mas agora tem um detalhe, professor. Sim. É que eu orei a Deus. Eu namorei com Anchieta 2 anos e 7 meses. Toda noite eu orava a Deus e dizia: Deus, eu quero um marido que ame mais a ti, Senhor, do que a mim. Porque eu não quero um marido que me pode, que eu não possa fazer a tua obra. Eu sempre fui louca por Jesus. E agora mais velha, aí eu estou pior. Entende? Aí,
quando eu comecei a namorar com a Anchieta, deu certo. Eu comecei a namorar com a Anchieta. Quando ele pregava no Antigo Testamento, eu perguntava a ele, de onde você tirou essas histórias? Ele não me respondia. Ele dizia, vá para a Bíblia. Porque o senhor sabe disso, é professor e sabe. Agora que se mandam ler a Bíblia. Mas no meu tempo de jovens, se você falasse em línguas, estava de bom tamanho. Não precisava ler a Bíblia, não precisava saber nada. Iam para um culto, era uma gritaria, o pregador não pregava nada, não dizia nada. Você chegava em casa, o culto foi uma bênção. Pregou sobre o quê? Eu não sei, eu só sei que foi uma bênção. Então, Anchieta era diferente. Anchieta você entendia. Aí ele dizia, vá para a Bíblia. Então, hoje eu amo a Bíblia porque eu aprendi com Anchieta. Anchieta orava, não ora 5 minutos, 10 minutos. Anchieta se ajoelhasse para orar, era 1 hora em diante. Outra coisa, nós nos casamos, e agora eu vou aproveitar e dizer, porque vai servir para muita gente. Sim. Que tem um casamento de mentira, de Instagram bonito, com filtro, mas nós nos casamos e o dia de domingo, tá aí os filhos que sabem, não se tomava café lá em casa, era jejuando a vida toda. Nunca obrigamos os meninos a jejuar, mas depois que cresceram tinha que jejuar também. Mas eu e Anchieta era um estilo de vida. Por quê? Porque nós pregávamos, nós ensinávamos. Você tem que ter as duas coisas, não é só o intelecto. Por isso que a fé tem que estar em harmonia com o intelecto. Mas pode cortar. Daí, isso aí já é um corte. Isso aí já foi um corte, né? Agora a gente vai sair um pouco dessa parte do casamento pessoal mesmo, né? Porque vamos para o contexto, que a senhora já está casada, né? Fazendo a obra de Deus, pregando, né? Seu esposo também, um grande pregador. E aí, quando é que aparece essa coisa de chamado para a obra missionária? Aí é que está o problema. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Deus se engana? Não. Quando eu tinha 12 anos, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, a minha mãe, ela sempre foi mulher de oração também. Então, mamãe nos levava para o círculo de oração. Não tinha círculo de oração de criança, era círculo de oração de adulto. Sabe aqui em Natal, a congregação do Farol de antigamente? Ali onde houve o derrumbe, que fizeram aquela coisa assim bem bonita, sim. Ali a gente subia para ir, subia o morro para ir para a congregação de Farol, era a única que tinha. O culto, o círculo de oração era na sexta-feira de tarde. Então a gente ia a pé, eu morava na Praia do Meio, ia caminhando, não ia de ônibus não, ia caminhando até a praia de Areia Preta, subia a ladeira, 2 horas da tarde, ia para o círculo de oração. Numa tarde dessa, 12 para 13 anos, Jesus falou comigo diretamente na igreja. Usou uma profeta e disse, mamãe estava comigo, e disse que tinha me separado desde o ventre da minha mãe para uma obra longe daqui. E à medida que Deus ia usando aquela profeta, ela disse que via no meu peito a faixa missões e na minha cabeça girava o globo terrestre. Isso era o ano de 1970. Eita, agora entregou a idade. Ai, né? Muito bem. Então, eu fui marcada. Sim. Aí isso ficou ali, né? A senhora vai crescendo, tanto crescendo como ser humano, como crescendo na obra de Deus, né? No trabalho do Senhor. O seu esposo, ele também ele conversava sobre isso, não, como era?
Uma vez, num dos momentos no namoro, eu me lembro que Anchieta olhou para mim uma noite, não sei o que estávamos conversando, olhou para mim e me fez uma pergunta assim muito, muito direta. Ele disse: você tem uma chamada para a obra missionária? Eu respondi a ele: tenho sim. Ele disse: eu não devia ter me metido com você. É uma história, irmão. Eu vou escrever um livro para esse povo. Saber o que é o chamado de Deus. Deus não se engana. Já pensou? É uma aventura, minha vida. Então, sim, pode falar. Não, eu vou só fechar como saiu, né? Sim. O contexto assim, por que a missão? Aí nos casamos, fomos para Mossoró. Ele foi trabalhar como chefe em Macau. De Macau foi para Mossoró. E fomos para Mossoró e... já tinha as crianças crescidas, assim, já alfabetizadas, e às noites eu chorava, saía do quarto nosso, ia para um outro quarto, para a sala de estudos, e pedia a Deus que tirasse de mim missões, porque agora eu não podia mais ir. Como era que eu ia? Eu tinha um marido, eu não sabia que ele tinha uma chamada. Eu tinha um marido que não tinha chamada, eu dizia, eu tenho os filhos, eu optei por essa vida. Então eu não tenho como ir, mas tire esse peso do meu coração, tire esse ardor, que eram noites que eu passava sem dormir, ouvindo o clamor das nações. Aí um dia de carnaval, bendito carnaval, numa festa de jovens na igreja de Mossoró, pastor João Gomes era o pastor, veio de Recife, um casal de pastores presbiterianos. Porque presbiteriano, quando ele é renovado, ele é mais renovado do que nós. Um casal de presbiterianos. É igual o judeu quando se converte, né? É mais crente do que nós. É, exatamente. Aí, nessa noite, Deus publicou. O pastor chamou as pessoas que estavam em dificuldade financeira, que ele queria fazer uma oração pelas finanças. Mas quem não tem, quem não precisa, todo mundo foi para frente. Anchieta no púlpito e eu no banco da frente, e ele perguntou a mim: vamos. Ele era do banco, todo mundo acreditava que não se passava problema financeiro, né? Uhum. Mas esse era o pretexto de Deus. Então nós fomos, nos ajoelhamos, o pastor orou pelas famílias, pela bênção financeira e tudo. Depois colocou a mão na nossa cabeça, na minha e na dele, e disse: eu juntei vocês para uma obra longe daqui. Preparem as malas que o tempo chegou. Pronto. Agora pergunte: quantos anos passamos preparando as malas? Desse dia? Sim, até o dia de sair. O dia de sair. Quantos anos? 10 anos. Uma das coisas com respeito à liderança: não entregue a neófito. A recomendação de Paulo, quando vai dar as características do obreiro, é que não seja neófito. Não é assim, professor? Isso. Por quê? Porque quando você chega lá no campo missionário, o que você enfrenta não é brincadeira. E você só tem Deus e Deus. Então, quando Deus disse: arrume as malas, e passamos 10 anos, é porque a coisa era chumbo grosso quando chegasse lá. Esse arrumar as malas era preparar-se mesmo. Pronto. Preparar-se, cortar as amarras. Sabe? Matar o eu. Decidir. As pessoas dizem que Deus não sonha porque Deus não dorme. Mas decidir viver o propósito de Deus. Sabe? Dizer não ao seu eu. Então, todas essas coisas. Aí, fomos embora. E aí começou outro episódio, né? É interessante porque o seu chamado ele já era, né, ali um chamado específico para missões transculturais, né? Porque tem pessoas que têm o chamado para missão regional, né, de fazer, ou mesmo a evangelização local, mas o seu já foi ali, né, direta, específico. É tanto que quando nós saímos da igreja, naquela noite que Deus chamou,
publicamente, o pastor João Gomes no púlpito, todo mundo na igreja. A igreja tinha 800 jovens, lotada no Templo Central do Mossoró, só de jovens. E o pessoal dizia, vai deixar o banco, vai embora para a missão, vai sofrer. Não tem essa história, né? Isso não tem nada a ver. Sofrer, você sofre em todo canto. Aí, Anchieta calada, entramos no carro calado, não disse uma palavra. Chegamos em casa, deitou-se, ninguém disse uma palavra, não se comentou nada. No outro dia de manhã, bem cedo, ele disse, dos meus pecados me lembro agora. No ano de 74, pregando na igreja de Ebenezer, solteirinho, nem lhe conhecia, Deus disse, tenho lhe chamado para uma obra longe daqui. Olha aí, ele tinha o chamado também. Ele tinha. Então por isso que deu certo. Está respondida a sua pergunta. Pronto. Se Deus se engana? Pois não. é. Gente, prestem atenção. Deus não se engana. Agora, não vá por emoção que não dá certo. Mas no chamado de Deus, arrume as malas e vá embora no nome de Jesus que dá certo. Agora vamos para a escolha do país. Como é que foi isso? Porque, para quem não conhece a missionária Wandira, ela foi missionária na Venezuela durante um tempão aí, né? 18 anos. Olha, eu lembro que eu conversava bastante com o pastor Oséias, que também foi missionário na Venezuela. 9 anos. E ele me disse, foram 9 anos, né, que eu passei lá. Eu passei o dobro. Nós passamos o dobro. Não é? Então, como é que foi esse direcionamento para este país específico? Porque nós morávamos em Mossoró. Olha, o Mossoró eu trabalhei em todas as áreas de dentro da igreja. Mossoró foi a minha escola na prática. Eu tinha feito o curso, mas o estágio foi em Mossoró. De criança, de jovem, preguei para adulto, para tudo. Em Mossoró eu tive uma livraria evangélica também. E essa livraria se tornou um gabinete para aconselhamento. É desde aí que eu aconselho. Enchia-se de jovens. Aí eu comecei a entender, só abrindo um parênteses, que se eu não cuidasse dos meus filhos, eles iam procurar um birô quando precisassem. E quem me garantia que eles iam encontrar uma pessoa que amasse a Deus e desse um conselho certo para eles? A partir daí, escutando a dor dos filhos de crentes, de filhos de pastores, professor, eu entendi que eu tinha que cuidar deles. Hoje eu digo muito, se vocês conhecerem meus filhos, querem levar para casa de vocês. De tão preciosos, pela mão de Deus, claro. Mas eu fiz a minha parte, Deus faz a dele, mas a nossa nós temos que fazer, né? Muito bem. Aí, nessa livraria, vizinho ao shopping onde eu tinha a livraria, tinha uma churrascaria que era de uma menina crente. Hoje não tem mais, mas era de uma menina crente. Hoje ela é casada com um pastor, está no campo e tudo. Quando ela escutar, ela vai saber que era ela a história. E um dia ela teve um sonho. E saiu da churrascaria dela e entrou na livraria no outro dia e disse a mim, sonhei com você. Como sonhou comigo? Aí ela disse, sonhei com você arrumada, você de botas, e a bota tinha as cores da bandeira da Venezuela. E tinha um outro detalhe, porque as cores da bandeira da Venezuela são as mesmas cores da bandeira da Colômbia. Mas ela disse, tinha uma argolazinha com umas estrelinhas na bandeira. Para não restar dúvida, né? Para não restar dúvida. E outra coisa, você carregava uma bolsa, Anchieta carregava uma bolsa tiracolo, e dentro a gente perguntava, Anchieta, o que você leva aí? Ele dizia, aqui dentro eu levo ouro. Ela disse, eu tive uma semana, 8 dias depois eu tive o mesmo sonho. Agora você chegava lá e dizia, fulana, eu vim buscar as malas porque eu já vou embora. Aí Deus preparou a Venezuela. Chegamos na Venezuela. Arrumamos as malas, deixamos tudo para trás.
A senhora foi para a Venezuela na época do pastor João Gomes com o pastor presidente, né? Porque no tempo que a senhora estava lá, E Mossoró era o pastor. ele era pastor lá. Depois ele se tornou pastor presidente. E passou apenas um ano aqui. Com um ano que ele nos mandou para a missão em março de um ano. No ano seguinte, em agosto, ele partiu para a eternidade. Olha como ele veio Deus para cá faz. para mandar a gente. Porque ele acompanhou todo o processo. Uhum. Todo o processo. E ele creu na chamada. E ele viu o que Deus fez. Então ele nos mandou. E eu achei bem interessante que tinha muitas pessoas que diziam que meu marido era muito intelectual, era muito diferente de tudo e de todos, e que ele não ia demorar lá, e porque éramos muito finos, éramos muito chiques, e essas besteiras, né, que não tem nada a ver com a fé verdadeira. Uhum. Se você passar o período probatório, nós vamos lhe visitar. Nós passamos 18 anos na Venezuela. E não passamos só 18 anos. A Venezuela continua sendo... Eu tenho 2 noras e 6 netos venezuelanos. Então carregamos realmente esse povo no nosso coração. E outra coisa, de primeira mão aqui, em agosto, eu vou passar 20 dias na Venezuela. Vou pregar nos 70 anos do Ministério Feminino das Assembleias de Deus de Venezuela, 70 anos, e vou passar 2 semanas na igreja que fundamos, fazendo o cuidado pastoral e da liderança da igreja. Agora em agosto, se Deus quiser. Que maravilha. Agora a senhora disse assim, a igreja que fundamos. Então, quando vocês foram para lá, não havia trabalho. Da cidade... Não, a Igreja Assembleia de Deus da Venezuela é estabelecida. Eu digo no local. Não, nós fomos para abrir uma igreja. Nós fomos para abrir uma igreja. E abrimos com nós 5. Eu, Anchieta e os 3 meninos. Anchieta comprou... Esse tinha um violão. Primeiro o cavaquinho ou o violão? Um violão e o meu acordeon. Eu levei um acordeon daqui para lá. Hoje eu não toco nada. Todos os 2 filhos são músicos e as 2 noras cantam, são adoradoras, cantam divinamente bem. As 2 noras. A dele, a de Samuel e a do outro filho. Então, eles eram a nossa equipe de trabalho. Sei. De pregar, de ensinar a criança, de fazer tudo. Fomos nós 5 que abrimos o trabalho. E Deus nos deu uma igreja belíssima, que é dele, né? Sim. São filhos verdadeiramente, e a igreja continua crescendo com toda a crise humanitária, porque muita gente procura saber como está hoje. Você começou do zero. Nós vivemos o tempo bom na Venezuela, mas depois entrou a crise humanitária. É realmente uma crise, irmão. Muitas coisas não se sabem aqui. Mas eu tenho filhos e netos que passaram fome. Eu não digo fome mas... Ficou com fome, aí vai comer. Não, é fome de não ter. É fome de não ter mesmo para comer. Por exemplo, os 3 filhos do mais velho, ele disse que botava essas crianças para dormir 8 horas da noite. Porque comia uma arepinha, é como uma broazinha. É gostosa, viu? Quando ela é bem recheada, ela é gostosa. Mas pelada, como a gente chama, pelada que não tem nada dentro. Não tem recheio. Não tem recheio. Então ele disse, mãe, eles comiam essa arepa e tinham que ir dormir. Porque se eles ficassem brincando e tivesse fome, não tinha o que comer mais. Entende? Então nós vivemos essa situação. Eles viveram. Mais do que eu. A crise apertou, nós já estávamos no Brasil, eu e Anchieta, e eles vieram depois. Mas toda essa situação nós vivemos na Venezuela. Mas essa igreja continua de pé. Essa igreja continua mantendo uma missionária entre os índios. Essa igreja continua com 2 congregações em 2 estados diferentes.
Essa igreja continua batizando nas águas, evangelizando, abrindo grupos familiares. Essa igreja continua viva. Por quê? Porque ela é fundamentada não em nós, ela é fundamentada em Cristo Jesus. E é isso que nos dá mais certeza, mais convicção de que realmente é Deus que está na obra, né? Porque a família que fundou o trabalho, né, já saiu toda de lá. Toda. E a obra está em pleno vapor. Porque o fundamento não era a família, né? Não. O fundamento era o Senhor Jesus. E Deus toma conta, né? Porque é dele, né? Sim. E eu digo muito que pastores que estão lá agora, a igreja está bem melhor do que com a gente. Porque eles são nativos. Né? Então, o que era meio difícil para a gente manejar, para eles como nativo, não. Ora, o filho mais velho, ele tem uma história bem interessante dele. Vai contar. Ele aprendeu muito a cultura, que é uma das coisas que está aqui, né? Isso. Vamos deixar para a cultura. Quando chegar na cultura, eu conto a história dele. Não, Já posso contar, né? Pode. Já vai entrando na cultura. Mas só antes daí, me diga só uma curiosidade. Diga. Quantos anos eles tinham, seus filhos, quando vocês chegaram na Venezuela? O mais velho tinha 15, a menina tinha 13 e o mais novo 12. Ou seja, naquele período mesmo da adolescência, né? Que tem o desafio Terrível. Grande, né? Que a gente que é pai de adolescente sabe. Terrível. Choravam, a gente mandava um deles comprar pão na padaria. E porque morávamos perto de uma padaria. E normalmente as padarias na Venezuela eram de portugueses, então o pão era muito bom. E um dia ele começou a reclamar, o menino, não queria ir, ia mal-humorado. Mas cara, tu não faz nada, tu só vai comprar esse pão. Aí, vem cá, o que está acontecendo? Por que você não quer ir comprar esse pão? Me diga. Ele disse, porque 5 horas, quando eu chego na padaria, chegam os estudantes, né? Sai das escolas, os estudantes vão para lá comer, comprar alguma coisa. Quando eu abro a boca, que peço o pão, eles descobrem que eu sou brasileiro ou que não sou venezuelano e começam a rir da minha maneira de falar. Aí eu digo, muito bem, não vai mais não, eu vou. Por que eu vou? Porque eu sei por que estou aqui. Você ainda não. Então quem tem que sofrer essas agruras sou eu e seu pai. O quanto pudermos poupar vocês, vamos poupar. Então quando eles saíam para a escola de manhã, reunia, orava com eles e dizia, Jesus, afina o ouvido deles. Aguça assim para que entendam. E a língua, que seja fácil eles falar esse idioma. Ensine esses filhos a falar esse idioma, Pai. E eles falavam tão bem, quando ainda hoje, né? Que perguntavam se eles tinham nascido na Venezuela. Então, todas essas coisas, nós caminhamos juntos. Agora o idioma, aqui a gente sabe que tem uma semelhança, né? Uma similaridade com, assim, ligeira com o nosso, Tem né? não, irmão. Tem não. Então me diga isso aí. E nem tem essa história de que é português errado. Não tem. Quando você chega... Tem uma coisa bem grave que dá na cabeça do missionário quando chega. Você escuta ele falar e dá uma dor de cabeça porque você não entende. Ele não vai falar devagar com você. Era isso que eu ia dizer. Eles falam rápido como demais, nós. né? O senhor acha que a gente fala rápido? Não acha. Esse papo nosso não é rápido. Mas se tiver um aqui, ele ia dizer despacito. Quer dizer, devagarzinho. Que era para poder entender. Sei. Janela. Isso aqui é uma janela, uma ventana. Tem nada a ver. Ontem, são nomes assim completamente
diferentes. Aí eu ia perguntar como foi para vocês adultos, porque eles, né, para eles eu já vi que foi um desespero. Foi. Mas para vocês adultos, que Foi pior. foi pior. Foi. Aprenderam lá. Não... É outro erro. Senhores missionários que estão em treinamento para o campo missionário, aprenda o idioma no nome de Jesus. Antes de ir. Antes de ir. Muito bem, professor. Ele é professor, sabe dos detalhes. Antes de ir, aprenda o idioma. Pelo amor de Deus. Mas eu vou por fé porque Jesus me chamou. Isso é irresponsabilidade. Nós saímos daqui. E olha que meu marido é intelectual. Eu não, mas meu marido sim. E olha que nós... Mas isso é uma vergonha. Não sabíamos os nomes da semana em espanhol. Lunes, martes, miércoles, viernes e sábado. E domingo, que são iguais. Não sabíamos isso. E outra coisa. O treinamento devia se mandar fazer. Um treinamento lá. No país de origem, mande passar 90 dias. Mande passar 6 meses. Por quê? Porque evita frustração em filhos e no casal de missionários. E não mandem, eu vou aproveitar o espaço. Sim, à porque vontade. É nobre. E não mande missionários neófitos. Pelo amor de Jesus Cristo. Não mande casal de missionários recém-casados que estão na adaptação do casamento. Não tem tanta pressa para se mandar um obreiro desse jeito, porque o estrago que deixa lá é maior do que o trabalho que faz. E não há necessidade. Quando nós saímos para a obra missionária na Venezuela, a obra transcultural, eu li uma reportagem na revista do Ensinador Cristão, não sei se já tinha na época, de Timóteo Ramos. Era a Seara, não? Ou podia ser na Seara, talvez na Seara. Era Timóteo Ramos, uma entrevista dele. Ele foi missionário na Espanha, acho que em 72, 74, por aí. E ele dizia uma coisa, nesse tempo eu acho que ele era presidente da Senami, né? É. Ele... Secretaria Nacional de Missões. De Missões. Então, a entrevista dele me ajudou muito. Ele disse uma coisa muito interessante. Os países da América Latina, da América do Sul aqui, tirando o Brasil, eles não precisam de missionários somente para fundar a igreja. Eles têm igrejas fundadas. Eles precisam de missionários brasileiros que trabalhem juntos a missão nacional, para onde ele vai. Dando apoio, ensinando, ajudando, orando, fortalecendo as igrejas. Então, essa entrevista me ajudou muitíssimo. Então, nós saímos daqui com a visão de fundar uma igreja, sim, mas trabalhar ao lado da igreja das Assembleias de Deus da Venezuela. Isso nos deu o privilégio, no meu caso em particular, eu fui professora 10 anos do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus na Venezuela, na área de missões. Você conta nos dedos os estados que eu não preguei na Venezuela. Tanto na área de missões, como na área de mulheres, no departamento de mulheres. Nas convenções estaduais, porque lá eu podia pregar, né? Porque sou ministra ordenada. Lá. Então, nas convenções regionais, na convenção nacional eu tinha voz e voto. Entende? Então, eu conheço o trabalho por dentro, junto com a Secretaria de Missão do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Então, e da onde eu tirei isso? Porque eu li. Uma orientação de quem conhecia a missão. Por quê? Porque não sabia o que ia fazer. Saía daqui, vai para lá, abre uma igreja, faz uma congregação das Assembleias de Deus lá. Não, irmão. Não.
2 anos depois, eu fui para dentro do Instituto Bíblico. Antes de ser professor, eu fui para lá como aluna. Sem que ninguém me conhecesse. Eu não me dei a conhecer a ninguém. Eu fiz a minha matrícula num curso básico de teologia. Eu queria conhecer como era que eles trabalhavam. Sim. E me levantava 4 horas da manhã e ia para a cozinha fazer, preparar o café dos estudantes, quando fazia o rodízio. Eu estava lá. Só que nesse período que eu fui, eles têm um curso chamado Instituto de Superação Ministerial, ISUM, que ele é de língua hispânica, inglesa e hispânica, né? Então ele não tem no Brasil. E eu questionei por que não traziam para cá. Ele é por módulos, são 4 módulos. E aí você sai como licenciada em teologia, porque ele é só para pastores e líderes. Então, quando eu cheguei, esse curso estava acontecendo também no Instituto. Os professores tinham vindo dos Estados Unidos e do Chile e de outros países daqui da América do Sul. Então, na hora de comer, na mesa, nós começamos a conversar. E daí conversamos, eu conheci muita gente e tudo, e quando eu terminei, que fui receber meu diploma lá, e fui receber os parabéns do diretor do Instituto Bíblico, ele disse, por que você fez isso? Por que você veio calada para cá? Eu digo, porque eu queria saber como vocês trabalham, porque eu não vim implantar uma igreja brasileira. Eu vim para cá para somar com a Igreja Nacional, porque um dia eu volto, mas o trabalho que nós fizermos para juntar vocês vai ficar aqui. Isso. Então isso nos abriu as portas. Aí anos depois eu voltei ao Instituto como professora, né? Então essa experiência de missões, então a gente tem. É interessante essa parte aí que a senhora está trazendo, né? Porque mostra, irmã Wandira, que mesmo tendo passado todo aquele período de arrumar as malas, né? Se preparando, né? Para ir, mas quando chega no local, o desafio ainda é grande, porque tem aquela coisa da aculturação, né? Que se fala. Você tem que... São 2 culturas diferentes, então você tem que ir se apropriando de tudo aquilo. Então, se com um preparo mínimo já é desafiador, quanto mais sem preparo. E não tem essa história, vou orar e o Senhor vai fazer. Pois não faz, não. É você quem tem que se virar. É você que tem que se virar. A cultura é forte. É um outro povo, é um outro país, mas é da América Latina, sim. E a Venezuela era um dos países que menos a gente tinha relacionamento. Porque, preste atenção, agora não, depois da crise, a salvação deles é o Brasil, a Colômbia, sim, e tudo. Mas você não via um venezuelano sair da pátria dele para cá, não. Não tinha. Então, quando você chegou lá, você tem um choque para tudo. Começa pelo idioma, pelos costumes, por tudo. É uma cultura diferente. A história do menino, quando Samuel volta para o Brasil, agora, depois de 21 anos na Venezuela, tem coisas que Samuel não conhece daqui bem ainda. No entanto, é o contrário, né? Está sendo o contrário. No entanto, ele sabe tudo de lá. Agora a esposa dele adoeceu. Vai comprar água de coco. Vai comprar água de coco para a esposa. Eu penso que Samuel sabe comprar água de coco para a esposa. Aí vai, quando ele vai, compra os cocos, quando ele chega, me traz um coco seco. Aí diz, mãe, como é que eu faço para tirar água? Para que tu queres essa água? Para dar à minha esposa. Eu digo, meu filho, não é assim não. Todo mundo riu lá em casa. Eu não posso acreditar que você... Quer dizer, para ele, aquele tanto fazia água daquele coco. E ele ainda disse, mas não, aquela água que a gente compra no supermercado já não vende, né?
É. Aquilo não, mãe, aquilo é artificial, aquilo não é industrializada. Samuel, você compra o coco verde, você mora numa cidade de praia, onde tem coco verde em todas as esquinas, e você não sabia disso? Cultura. Isso. Cultura. Então, a gente dá risada, mas ele jurava que aquilo era o certo. Então, esse é o problema quando você chega lá. Você acredita que está fazendo certo e é uma aberração. Agora, quando a gente estuda sobre missões, especialmente sobre missões transculturais, que é o caso aqui, a gente vê que existe aquelas... assim, teoricamente, eu estou falando, tem as fases, né? Tem a fase do chamado, do preparo, do envio, da estadia lá, da manutenção, e também a fase do regresso, né? Ou seja, se cumpre ou se deve cumprir todas essas fases. A minha pergunta para a senhora é como foi cada uma dessas fases em relação à instituição, eu digo a igreja que está lhe enviando. Como foi essa experiência? Olha, sabe que eu sou muito, muito transparente para falar. A igreja foi boa. A igreja foi boa desde o momento que nos mandou para a Venezuela, desde a despedida, desde o preparo. Tem uma coisa muito boa que eu guardo no coração, e isso refletiu na nossa família, nos filhos e no meu relacionamento com a Chieta. Pastor João Gomes, antes de nós sairmos, ele fez um almoço de despedida na casa dele para dar as orientações finais a gente. E ele disse, olha, Anchieta, a manutenção da família é da família. Você não vai tirar dinheiro que corresponde aos meninos para botar na igreja. Tá me ouvindo? Você vai cuidar bem desses filhos. E isso foi uma bênção para a gente. Os meninos estudaram em uma escola boa. Os meninos dormiram durante 4 anos em colchonetas, em colchões no chão, sim, mas a escola era boa. Entende? Então, essas coisas, a igreja cuidou. O salário, eu digo muito o seguinte, o salário foi o mesmo, nunca aumentou durante 18 anos, mas nunca faltou. Uhum. Se atrasou foi uma vez ou duas, isso não conta atraso em 18 anos, né? Não teve, não. Sempre foi boa. No período de Pastor Santana, foi o acidente dos meninos. Principalmente Samuel ficou muito machucado. Pastor Santana liberou que trouxesse para cá, para Natal, para fazer o resto do tratamento. E ainda disse, mas traga com a mãe. Não vai trazer um filho sem a mãe. Na época agora já do pastor Martim, foi a doença de Anchieta. O infarto, porque lá o seguro é diferente daqui. Tem um teto e quando você usa aquele teto, acabou. Vai para casa, morrer em casa. Aí, se precisou de um dinheiro de emergência, se pediu, pastor Martim estava entrando, liberou para vir para cá em abril. Eu digo, olha, pastor, é época da sua posse, mande seu tesoureiro resolver, só quero que o senhor autorize, mas mande seu secretário resolver e viva o seu momento de posse, porque esse é o seu tempo. Então, eu não tenho, com respeito ao cuidado, só quem não nos visitou foi pastor João Gomes, porque também só foi 1 ano. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Mas pastor Santana visitou. Mas porque a obra de Deus na vida dele em relação ao seu chamado era um específico. Mandar. Só mandar. Só ele mandava. Deus preparou ele para mandar. Mas pastor Santana foi, pastor Israel Caldas foi, pastor Eliseu Moreira foi também umas 2 vezes, eu acho que pastor Eliseu foi, e pastor Martim foi 2 também. Sim. Entende? Então, eu não tenho o que dizer do tempo que passamos. Não. Hoje a missão é desligada. Ela é autóctona, né? Ela se mantém. Isso.
Da própria região. Da própria região. Não vai, mas não vai assim, recursos oficiais da igreja. Mas nós temos uma equipe de amigos, mantenedores, que a gente manda mensalmente um dinheiro para lá, inclusive a herança nossa, a família, os filhos, a nora e tudo. Muito porque bem. é no coração do povo vestir a camisa da missão. Agora, já nos encaminhando, né, para No final, irmão. o final. Meu Deus, ninguém aguenta, tá todo mundo cansado. Mas eu queria que a senhora falasse alguma experiência edificante no campo missionário. Uma experiência que a senhora teve lá no campo que possa tocar o coração de alguém nessa área, né? Eu sei que foram 18 anos, é muita coisa para se contar, mas se eu dissesse assim, durante esses 18 anos, me diga algo. Eu ia lhe dizer o seguinte, eu vi Jesus fazer coisas inacreditáveis aos olhos humanos. Uma senhora entrou numa quarta-feira, um dia de culto, uma quarta ou uma quinta no circo de oração, eu não me lembro bem, mas ela entrou com a roupa muito coberta aqui, de mangas compridas, e aqui em cima, calça comprida, e eu disse, minha filha, esse sol tão quente, por que você está assim? Ela levantou e estava como se fosse chaga viva, toda ferida, como uma intoxicação, mas uma intoxicação que tinha virado ferida, e ela tinha vergonha de expor o corpo, por isso que estava o corpo todo, tudo que ela pôde mostrar, ela mostrou a gente, e naquele momento, sabe aquela coisa que entra no seu coração, que você diz, Deus faz alguma coisa. Sim. E ele chega. E eu segurei as mãos daquela mulher e disse àquela mulher, eu vou orar para Jesus limpar o seu corpo, restabelecer o seu corpo. E não foi uma oração grande. Foi uma oração pedida ao Senhor com a alma e com a razão, com o intelecto. Eu não tenho o que fazer, mas ela correu para cá. E aqui é o lugar onde o Senhor atua. Faça alguma coisa porque o Senhor pode. Não porque merecemos, mas por sua misericórdia. Ela voltou. Saiu, voltou para casa, nós fomos para casa. Quando foi no domingo de manhã, ela chegou na igreja com a roupa normal. Os braços limpos. Glória a Deus. Completamente limpa o corpo. E eu digo, Deus que fez, no 7º mergulho, limpar a pele de Naamã, fez na vida dessa mulher em pleno século XXI. Então esse é o Deus das missões. É por isso que se tem uma coisa gratificante na minha vida, é servir a Jesus. E antes de passar para o último tópico, terminando missões, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Quando os filhos voltaram, eu amo a Deus porque os meus filhos, eles conheceram a Jesus. Eles conhecem, eles tiveram o encontro deles com Jesus. E eles voltaram numa situação financeira muito delicada, porque voltaram sem nada. Os títulos não eram reconhecidos, não tinham emprego, não tinham nada. Mas um deles disse a mim, é bem interessante que os dois homens, eles quando querem dizer as coisas sérias, eles dizem Dona Vandira. E ele disse, Dona Vandira, nunca permita que Satanás coloque em você alguma mensagem que se nós não tivesse ido para a missão, a nossa vida seria melhor. E que nós demos tudo lá e voltamos assim. Nunca permita isso. Era como se ele lesse o meu coração, porque Satanás estava me bombardeando. Isso. Então, a partir daquele momento, eu encarei que o melhor investimento que eles fizeram na vida foi doar o melhor que tinham de força na obra missionária. E se tivéssemos outras vidas, daríamos de novo ao amado das nossas almas. Glória a Deus. Agora a senhora retornou. Pronto. E
E agora? Cuido de mulheres. Qual os projetos? Me fale aí sobre a sua atuação hoje, né? Esse ano eu quero trabalhar no meu livro. O Despertar de um Propósito. Tá aqui um dos primeiros leitores, viu? Esse é um devocional da mulher cristã, mas é um devocional diferente de todo o devocional que a gente conhece. Por quê? Porque Deus me chamou para trabalhar com mulheres. E esse devocional eu vou fazer com coautoras. Não vou escrever sozinha. Eu vou escrever com coautoras. E se você está me ouvindo e nunca pensou, ou se já pensou em escrever, essa é sua oportunidade, porque eu ainda tenho algumas vagas. Como eu quero? É um livro para edificar vidas. Essas coautoras vão ter 5 páginas para elas escreverem a história. É um devocional, você escreve um testemunho, um texto bíblico, uma história que marcou a sua vida. Todas nós temos. Uma experiência com Deus. Mas eu não quero só mulher que tenha intelecto. Eu quero mulher que carregue no corpo as marcas de Cristo. A primeira parte, a fé. A fé. Em harmonia com o intelecto. E todas as mulheres que eu já tenho um bom grupo já. A semana que vem eu vou começar os cafés com elas já para verem os primeiros rabiscos, né? Das escritas que elas estão fazendo. Histórias assim do coração de Deus. Então eu já tenho a data de lançamento, já tenho o local do lançamento, vai ser 30 de julho a data do lançamento, mas eu não vou dizer o local, é só surpresa para os que vão no dia que vai chegar lá. Entende? Então não se preocupe se você não sabe, mulher, escrever. Você tem toda a ideia, então você manda os áudios e nós trabalhamos na transcrição, depois lhe mandamos para você conferir se está de acordo, e aí a gente vai cada 5 páginas para cada uma delas. E nessas 5 páginas vai ter, claro, a foto, uma das páginas, e uma mini biografia dela, e as redes sociais, telefone, e-mail, onde encontra essa mulher que edificou a vida de tantas outras. Precisa se deixar esse legado, professor Ananias, e não de religiosidade, pelo amor de Deus, mas de santidade, mas de liberdade. A vida não é fácil, mas Cristo a torna suave. A minha carga é leve e o meu fardo é leve e a minha carga suave, né? Isso. Ou o contrário, né? Pronto. Então há uma leveza no evangelho. Então essas mulheres precisam entender que tem que tirar as máscaras, que tem que ter coragem de viver a fé em harmonia com o intelecto em pleno século XXI. Pode e deve. Deus abençoe, meu povo lindo. Muito bem. Irmã Wandira, eu queria, nesse momento, agradecer, porque foi... Diferente, né? Foi muita... Uma carga, assim, né? De experiência, de vida, de trajetória e de mensagem mesmo de Deus. Então, antes de lhe passar aqui a lembrancinha que a senhora vai ter que levar para ficar se lembrando desse momento, né? Mas eu queria que agora a senhora dirigisse uma palavra específica para os nossos telespectadores, né? O pessoal que vai estar assistindo esse podcast. Então, dê aquela palavra. Eu quero me dirigir para vocês e quero dizer isso. Pode ser um conselho, pode ser uma palavra mais ampla. Fique à vontade. A sua câmera é essa aqui. Eu quero me dirigir para você que está me ouvindo. Homens e mulheres. Claro que eu trabalho diretamente com mulheres, mas hoje vai alcançar você. Eu quero que você viva a fé
plena em Cristo Jesus. O evangelho é liberdade. Não viva a fé para agradar a homens, viva a fé para agradar a Deus. Que você seja conhecido não pelos demais, mas que primeiro você seja conhecido por Deus. E Deus quer você não pelo trabalho que você faz, mas pelo que você é em Cristo Jesus, pelo aquele momento de intimidade. Procure ter uma vida de devocional com Ele. Não se aparte da oração do seu quarto secreto. Não se aparte da leitura da Bíblia. Leia e viva. Não é só ler para encher o intelecto. Ande em harmonia com a fé. Leia, pratique, seja livre. Viva o Evangelho de Jesus Cristo. E você, mulher linda, comece a me seguir no Instagram, se você não me segue ainda, porque você vai aprender. Não tem caras e bocas, tem Bíblia e uma mulher apaixonada por Cristo Jesus. Vem com a gente. Muito obrigada, professor. Amém. Pronto, aqui é um presente para lhe dar trabalho, viu? Para florescer. É. A senhora, quando estiver cuidando dela, vai estar lembrando desse nosso momento aqui, tá bom? Para florescer. O nome dela é Coroa de Cristo. Pois é, e muito apropriado para essa data, né? Sim, estamos aqui no período da Páscoa, né? Estamos no período da Páscoa e tem um outro detalhe, não importa o terreno. Você nasceu para florescer. Aonde você for colocada, querido, você vai florescer. Muito obrigada, tem um sentido muito lindo. Deus abençoe. Amém. Bom, pessoal, Deus abençoe a todos vocês e todos sejam edificados com este episódio, né? E nós vamos ter a missionária Wandira em outros momentos aqui, né? Não sei se vai ser já quando for do lançamento do livro, ou trabalhando também essa temática específica que eu tenho acompanhado a senhora no Instagram, né? E fica também a dica aqui para o pessoal acompanhar. Quando a gente fizer os nossos cortes, também vamos ficar fazendo esse link com o seu Instagram, né? Ai, ótimo. Ai, eu tenho um clube de leitura. O clube de leitura, é verdade, né? E mulheres, professor, acredita que tinha mulher cristã que nunca leu um livro completo? Olha. Nunca tinha lido nenhum, e outras que sempre liam pela metade. E agora já vamos no terceiro livro, agora só de 2025. Pronto. Já estamos caminhando para terminar. Olha aí, então também mais uma dica interessante do Ministério da Irmã Wandira, né? Esse clube de leitura. Então que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio. Amém.